Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa a nossa aula de matemática fazendo a correção dos exercícios em casa. Olha lá o exercício número 1, lá da página 159. Resolva situações problema e registre a sua estratégia. Na letrinha A, a professora Mônica ganhou 32 livros de uma editora e quer dividi-los igualmente entre 8 alunos. Quantos livros cada aluno receberá? E aí, qual a estratégia que vocês usaram? Então, de qualquer forma, independente da estratégia, cada aluno receberá 4 livros, ok? Porque 32 dividido por 8 é igual a 4. Na letrinha B, para a realização de um jogo, a professora Mônica organizou os alunos em grupos de 4. Então, olha lá, galerinha, cada grupo possuía 4 alunos. Nesse dia, compareceram à aula 28 alunos. Quantos grupos ela formou? Então, a professora Mônica formou 7 grupos, porque 28 dividido por 4 é igual a 7, certo, turminha? Seguindo no exercício 2, olha lá, complete a tabela. Divisão, formar grupos iguais, quantos em cada grupo e quantas unidades restam. Então, olha lá, lembra que na live a gente trabalhou com a tabelinha do 7, agora aqui a tabelinha de multiplicação do 8, que a gente utiliza para fazer essas divisões. Então, olha lá, 48 dividido por 8, quantos em cada grupo? 6. Quantas unidades restam? Nenhuma. Por que, turminha? Lembram? O 48 está na tabelinha de multiplicação do 8. 49 dividido por 8, quantos em cada grupo? Lembra? Então, quantas vezes o número 8 cabe dentro do 49, né? Então, são 6 vezes. Mas 6 vezes 8 é igual a 48, não é? Então, resta uma unidade aí para chegar no 49. Da mesma forma, na sequência, 50 dividido por 8, quantos em cada grupo? 6 em cada grupo, resta 2. 51 dividido por 8, 6 em cada grupo, restam 3. 52 dividido por 8, 6 em cada grupo, restam 4. 53 dividido por 8, 6 em cada grupo, restam 5. 54 dividido por 8, 6 em cada grupo, restam 6. 55 dividido por 8, 6 em cada grupo, restam 7. E olha lá, na última, 56 dividido por 8 é igual a 7, sobra 0. Observem, galerinha, então, a gente tem que o 48 e o 56, são as duas divisões aqui que não restam nada, são divisões exatas, como a gente aprendeu na nossa live, certo? Como a gente fez os exercícios. Então, são divisões exatas e são números que estão na tabela de multiplicação do 8. O restante dos números, a divisão é não exata, tendo um número de resto. Ok, galerinha? E para fechar, a gente já pode também responder aí o número 3. Olha lá. Observe os números da última coluna da tarefa anterior e responda. Quando se divide por 8, quais os números que podem ser resto dessa divisão? Então, olha lá, a gente já pode aproveitar e responder aí o 3 em cima do 2, já que é tão curtinho. Então, quais números podem ser resto dessa divisão? Então, a gente tem quais números? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha lá, o resto sempre será menor que o número pelo qual está se dividindo, ok? Então, do 1 ao 7 são números menores que 8. Certo, turminha? Agora a gente continua então a nossa aula. Vamos lá? Galerinha, então seguindo na nossa aula de matemática, lá na apostila na página 158, o exercício 3. A avó de Tereza fez bombons de diferentes sabores para doar a um lar de idosos. Tereza ajudou a embalar os bombons, dividindo-os de acordo com o sabor e o número de caixas que tinham em casa. Tereza pode dividir com os amigos os bombons que sobraram. Na letrinha A, complete a tabela e descubra quantos bombons de cada sabor couberam em cada caixa. Então, olha lá, a tia fez aqui a tabela no quadro, onde a gente tem as colunas sabor do bombom, olha lá, morango, doce de leite, maracujá, abacaxi, nozes e coco. Divisão dos bombons nas caixas. Olha lá, igual está aí indicando na apostila de vocês. 47 de bombons divididos em 6 caixas, 36 bombons divididos em 5 caixas, assim como 59 dividido por 7, 60 dividido por 10,
42 dividido por 8 e 50 bombons dividido em 5 caixas. Agora, na terceira e quarta colunas, a gente que vai completar, certo? Que são número de bombons em cada caixa e número de bombons que sobraram. Olha lá então. Então, a gente entra aí continuando a divisão exata e não exata. Então, olha lá. Na primeira, 47 bombons divididos em 6 caixas. Qual o número de bombons em cada caixa, né? Então, o que a gente pode fazer? Quantas vezes, né, o número 6 cabe dentro do 47? Então, olha lá. A gente sabe que 6 vezes 7 é igual a 42, certo? Então, eu tenho 47 bombons. Se 6 vezes 7 é 42, quanto que falta para chegar nos 47, né? Então, sobram 5 bombons, certo? No segundo, 36 bombons divididos em 5 caixas. Então, qual o número de bombons por caixa? 36 dividido por 5. Se a gente pegar a nossa tabela de multiplicação do 5, o número mais próximo de 36, a gente tem que é o 35. E a gente sabe que 35 dividido por 5 é igual a 7. Então, se eu colocar 7 bombons em 5 caixas, eu vou ter 35 bombons. Mas aqui, ó, eu tenho 36. Então, sobra um bombom. Certinho? Seguindo, 59 dividido por 7. A gente sabe na tabelinha do 7, na tabela de multiplicação, o número mais próximo de 59, a gente sabe que é o 56. Certo? Porque 7 vezes 8 é igual a 56. Então, 59 dividido por 7, a gente pode também usar o 8. A gente vai ter 56, só que vão sobrar 3 bombons, ok? Por quê? 7 vezes 8 é igual a 56. Mas eu tenho 59 bombons. Então, observem, cabem os 56 e sobram 3 bombons. Na sequência, 60 bombons divididos em 10 caixas. A gente sabe, né, que é uma divisão exata, correto? 60 dividido por 10, a gente sabe que é igual a 6. Sendo uma divisão exata, não sobra nenhum bombom, ok? Na sequência, 42 dividido por 8. Olha lá, se a gente olhar na nossa tabela de multiplicação do 8, o número mais próximo do 42, a gente sabe que é o 40, certo? Então, 40 dividido por 8, a gente sabe que é igual a 5. Por quê? Lembra? Toda divisão é o contrário da multiplicação. Se 40 dividido por 8 é igual a 5, 5 vezes 8 é igual a 40. Então, a gente sabe que cabem 5 vezes o número 8 dentro do 42. Só que olha lá, sobram 2 bombons. Porque dá 40, mas são 42 bombons. E por último, 50 dividido por 5. A gente sabe, né, que é uma divisão exata. 50 dividido por 5 é igual a 10. Sendo divisão exata, não sobra nada, não sobra nenhum bombom. Certo, galerinha? E na letrinha B? Quantos bombons Tereza ganhou para dividir com os amigos? Ou seja, quantos bombons sobraram? Então, olha lá, a gente sabe, tem 5 bombons de resto, mais 1, mais 3, mais 2. Então, a gente sabe que essa soma aqui, 5 mais 1 mais 3 mais 2, é igual a 11 bombons. Certo, galerinha? Então, a gente encerra esse nosso módulo aqui agora, nessa página. E agora a gente dá sequência no próximo módulo da apostila. Vamos lá? Galerinha, então a gente dá sequência na nossa aula de matemática, iniciando um novo módulo, o módulo 35, lá na página 160, onde a gente vai começar o algoritmo da divisão. Olha lá, acompanha aí com a tia. Você já sabe fazer cálculos usando os algoritmos da adição, da subtração e da multiplicação. Falta aprender o da divisão, não é? Vamos então conhecer o algoritmo da divisão por estimativas. Mas o que são estimativas?
Para que você entenda melhor, vamos explorar algumas. Olha lá então, fazer estimativas. Observe o diálogo entre a professora Mônica e seus alunos. Olha lá então a professora Mônica falando. Quem já ouviu falar em estimativas, deem exemplos, certo? Os alunos começaram a responder. Minha estimativa é de que é possível subtrair 10 vezes 7 de 73. O outro aluno responde. É encontrar um valor aproximado. Vou dar um exemplo. Minha mochila deve pesar uns 5 quilos. O outro aluninho. Eu estimo que em 75 cabem 8 grupos de 9. E a outra aluninha diz. Devo ter aproximadamente R$ 85 em minha conta poupança. Olha lá, galerinha. Então, o que a gente pode observar aí, ó? Cada um foi fazendo uma estimativa de algo, né? Então, olha lá. Os alunos fizeram estimativas, ou seja, encontraram valores exatos ou aproximados para uma medida de massa, uma quantia em dinheiro e o resultado de um cálculo. Então, Felipe, por exemplo, estima que a sua mochila pese uns 5 quilos. Pode ser que pese um pouco mais ou um pouco menos do que isso, ok? Então, uma estimativa aproximada. Mas, ao fazer uma estimativa do peso, ele pensou em um valor aproximado, certo? Maria também fez uma estimativa, expôs o valor aproximado que possui em sua conta poupança. Teresa estimou quantas vezes é possível subtrair 7 de 73. E Luan fez um cálculo estimado para a divisão 75 dividido por 9. Viram lá, galerinha? Então, tudo isso que eles falaram, né, esses valores exatos ou aproximados foram estimativas. Dessa forma, então, a gente segue na página 161, onde eu quero que vocês acompanhem aqui com a tia a atividade 1. Olha lá, agora é a sua vez de fazer estimativas. A tia completou aí, mas eu quero que vocês vão pensando comigo, certo? O exercício número 1. Complete a segunda coluna do quadro abaixo com estimativas, mas atenção, sem fazer o cálculo. Depois, complete a última coluna com a orientação do seu professor. Olha lá, galerinha. Quantos grupos cabem? Lembra que a tia Maria Célia na última aula fez isso, né, na tabelinha, nessa própria aula? Então, a gente tinha a tabela lá, né? Então, a gente vê quantas vezes cabem aquele número no outro. Então, olha lá no primeiro caso. Quantos grupos de 2 cabem em 19? Qual seria, então, a estimativa? Como a gente poderia fazer essa estimativa? Lembra, então, da nossa tabelinha de multiplicação do 2, certo? O que a gente tem um valor mais próximo de 19? A gente tem o 18, não é mesmo? Quantos grupos de 2 cabem em 18? Então, significa o quê? Quantas vezes o número 2 cabe dentro de 18? Né? Então, a tabela de multiplicação do 2. A gente não tem que 2 vezes 9 é igual a 18? Então, a estimativa é que caibam 9 vezes o número 2, ok? Então, estimativa 9, meu resultado também é 9. Quantos grupos de 10 cabem em 120? Então, olha lá, é como se a gente fizesse 120 dividido por 10, né? Quantas vezes o número 10 cabe dentro de 120? Então, a gente consegue fazer caber 12 vezes, ok? Então, por isso que a tia colocou 12. Quantos grupos de 4 cabem em 38? Então, mesma coisa, né? O que a gente pode ver? A tabelinha de multiplicação do 4. A gente vê que o número mais próximo, né, é o 36. E quantas vezes o número 4 cabe em 36? A gente sabe que são 9 vezes, né? Porque 4 vezes 9 é igual a 36. Da mesma forma que 36 dividido por 9 é igual a 4. Lembra? As operações de divisão são o contrário das operações de multiplicação. Então, quantos grupos de 4 cabem em 38? A gente sabe que cabem 9 grupos, correto? Mas irá sobrar, entendem? Porque 4 vezes 9 é igual a 36. Aí, a gente tem o resto igual a 2, certo, turminha? Quantos grupos de 5 cabem em 37? Então, seguindo, né, esse mesmo raciocínio, né, vamos fazer essa estimativa. Se a gente pegar a tabelinha de multiplicação do 5, a gente sabe que o número mais próximo de 37 é o 35.
Então, quantos grupos de 5 cabem em 35? São 7 grupos, não são? Certo? Só que 5 vezes 7 é igual a 35. Vão restar 2, ok? E por último, quantos grupos de 8 cabem em 78? Quantas vezes o número 8 cabe dentro de 78, né? Então, qual seria a sua estimativa? A estimativa é igual a 9, certo? Pois 8 vezes 9 é igual a 72. Olha lá, vai sobrar 6. Da mesma forma que 72 dividido por 9 é igual a 8. Certo, turminha? Seguindo agora no exercício número 2, olha lá. Agora, encontre o número de grupos que é possível formar em cada item a seguir e calcule mentalmente quantas unidades sobram. Se precisar, poderá usar a tabela de multiplicação. Então, para quem tem um pouquinho de dificuldade ainda, pode utilizar a tabelinha de multiplicação. Olha lá na letrinha A. 58 dividido por 9. Significa o quê? Em 58 há 6 grupos de 9. O correto? Então, 6 vezes 9 a gente tem que é igual a 54, se a gente olhar na nossa tabela de multiplicação. Mas ele está pedindo 58. Então, de 54 para 58 sobram 4 unidades, certinho? Na letrinha B, 39 dividido por 6. Em 39 há 6 grupos de 6, ok? Porque 6 vezes 6 é igual a 36, né? Para 39 sobram 3 unidades. Na letrinha C, 27 dividido por 5. Em 27 há 5 grupos de quanto? De 5, né? Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. E sobram 2 para chegar em 27. E na letrinha D, 60 dividido por 8. Em 60 há 7 grupos de 8. Por quê? Porque 7 vezes 8 é igual a 56. Só que ele está pedindo 60. Então, se 7 vezes 8 é igual a 56, sobram 4 unidades. Certo, turminha? No número 3, observe o exemplo abaixo e faça os demais itens. Olha lá, então. 41 está entre 5 vezes 8, que é igual a 40, e 6 vezes 8, que é igual a 48. Então, o que a gente pode observar aqui? Que ele pegou a tabelinha de multiplicação do 8, ok? E usou 5 vezes 8 e 6 vezes 8. Então, a gente vai fazer a mesma coisa nas outras letrinhas. Olha lá a letrinha A. 58 está entre o quê? Olha, ele pôs o 9 aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar com a tabelinha do 9, certo? Então, a gente sabe que está entre 6 vezes 9, que é igual a 54, e 7 vezes 9, que é igual a 63, certo? Na letrinha B, 39 está entre 6 vezes 6, que é igual a 36, e qual número vezes 6 que vai dar 42? O 7, correto? Na letrinha C, 27 está entre 5 vezes 5, que é igual a 25, e 6 vezes 5, que é igual a 30. Então, se a gente observar, o 27 está entre o 25 e o 30, correto? E para terminar na letrinha D, 60 está entre 7 vezes 8, que é igual a 56, e 8 vezes 8, que é igual a 64. Então, o valor 60 está entre 56 e 64. Certo, turminha? Então, agora, para finalizar a nossa aula, a tia vai passar o para casa para vocês. Galerinha, então, para vocês treinarem um pouquinho toda essa nossa aula, a tia vai deixar para vocês o em casa, lá da página 168, os exercícios 1 e 2, certo? Onde o exercício 1 pede: realize as divisões usando o cálculo mental, registre a sua estratégia. Lembrando, vocês podem utilizar a estratégia que quiserem, ok? E no exercício número 2, complete o quadro abaixo e utilize a tabela de multiplicação para ajudar nas estimativas, seguindo o exemplo que a tia acabou de fazer com vocês, certo? Quantos grupos cabem e a estimativa. Certo, turminha? Então, a nossa aula de matemática hoje finaliza por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima aula.